quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João, e nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo, dar continuidade às nossas reflexões nesse Evangelho. Capítulo de número 2, o verso é o de número 1 e nós vamos até o verso de número 11. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João. 70 anos depois da crucificação de Cristo, ele resolve escrever este evangelho. E escreve este evangelho com algo em mente. E o que ele tinha em mente era ajudar os irmãos, os seus irmãos, tanto judeus quanto gregos, a responder uma pergunta que foi dada a eles, que foi colocada a eles, apresentada a eles, discípulos, quando estavam caminhando com Cristo. E a pergunta que João está em mente aqui, quer ajudar-nos a responder também, é a pergunta que Jesus disse aos discípulos: o que é que vocês pensam a meu respeito? Jesus fez essa pergunta para os discípulos, dizendo a eles o que é que o povo diz a meu respeito, lá no Evangelho de Mateus. Mateus registra essa pergunta. E os discípulos então dizem: Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, então, direciona esta pergunta aos seus discípulos, dizendo a eles: e vocês, que caminham comigo, que andam comigo, o que vocês pensam a meu respeito? E então Pedro, ele se levanta, movido pela ação do Espírito Santo, e responde essa pergunta de forma categórica, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. João, tendo isso em mente, ele resolve escrever esse evangelho. Mesmo tendo os outros evangelhos sinóticos em mãos, já escrito, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e evangelho de Lucas, tendo já escrito, João, 70 anos depois da crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo, ele resolve escrever este evangelho. E ele dá a tônica, ele diz por que é que ele escreve esse evangelho, lá no capítulo 20, o verso de número 30 e 31. Ele diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. É a mesma resposta que Pedro dá, então, que João aqui coloca como sendo o foco, o alvo da sua escrita, do seu evangelho. O alvo do seu evangelho é auxiliar os irmãos, quando chegar no final deste seu evangelho, estarem convictos de que Jesus é o Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem tem sido Jesus na sua vida? Jesus tem sido apenas uma pessoa realizadora de milagres. Jesus tem sido apenas aquele que você o busca nos momentos de dificuldades, como este momento que nós estamos enfrentando. Ou Jesus tem sido todos os dias o Cristo para você, o Filho de Deus. Que esta resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus, seja dado por você e por mim todos os dias, logo pela manhã, todos os dias de nossas vidas. Capítulo de número 2, verso de número 1 em diante, palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite, diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali, perto, havia 6 potes de pedra,
do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curva a tua fronte, oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pela tua verdade, gratos por tudo que o Senhor tem já feito em nossas vidas, gratos por este momento de louvor que tivemos aqui, gratos, ó Deus, por termos este amparato de internet e tantas outras coisas, ó Deus, para juntamente com os nossos irmãos poder participar deste momento de culto. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Mesmo estando assim em um momento de confinamento, mesmo estando privados de estar junto com a tua igreja, estarmos reunidos juntos aqui de forma coletiva, oferecendo ao Senhor um culto juntos, mas, ó Deus, estamos de forma online, juntos também para adorar o teu nome. Então queremos agradecer ao Senhor, porque se fosse tempos atrás, não teríamos condições de estarmos aqui cultuando e os nossos irmãos nos seus lares também cultuando ao Senhor ao mesmo tempo, ouvindo esta palavra, ouvindo essa leitura, cantando as mesmas músicas juntos, ó Deus. Então somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos proporciona isso. Gratos somos, ó Deus. Então fale aos nossos corações. Pedimos que assim como o Senhor sempre tem feito no nosso meio, que a tua palavra venha penetrar em nossos corações, causando em nós mudanças e transformações que tanto precisamos. Que esta tua palavra que é viva, esta tua palavra que é eficaz, que ela penetre no nosso coração e discirna ali as intenções que há dentro de nós. Pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha aplicar estas verdades às nossas vidas. E então, sendo transformados à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que pedimos. No nome dele, de Cristo, oramos, agradecendo ao Senhor Pai. Amém. Temos caminhado então nesse evangelho, temos estudado o capítulo de número 1 todo, e demoramos aí um bom tempo para falarmos deste capítulo 1, pois aqui deve ficar bem claro, no capítulo 1 ficou bem claro, deve ficar bem claro esta apresentação que o evangelista faz deste evangelho e também da pessoa de Cristo. Se o objetivo dele é fazer com que nós possamos crer em Cristo Jesus, que nós possamos crer no Filho de Deus e respondermos categoricamente que Jesus não é outra pessoa senão Cristo, Filho de Deus, ele inicia o capítulo 1 já mostrando as credenciais do Filho de Deus, demonstrando quem é o Cristo, quem é o Filho. Ele iniciou já dizendo que no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, e ele disse também no verso 3 do capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido
feito. João apresenta Jesus desta forma: um Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois João, ele começou a falar a respeito dos testemunhos de João Batista, os testemunhos dos discípulos de João Batista, André e João aqui, o evangelista. Depois Pedro é alcançado por Jesus, Filipe é alcançado por Jesus, Natanael é alcançado por Jesus, e então encerra assim o capítulo de número 1, quando Natanael tem esse encontro com Jesus, e Jesus aqui revela a eles, esses discípulos que tinham sido chamados para perto dele, Jesus revela quem ele é. Jesus faz uma referência a Natanael, dizendo: Natanael, porque eu disse que você estava sentado debaixo de uma figueira, você creu? Eu quero dizer que você verá coisas maiores do que esta. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, verso 51, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, fazendo a referência daquele episódio de Abraão, quando Abraão tem a visão de uma escada, e anjos descendo e subindo pela escada. Aqui Jesus está dizendo: discípulos, vocês querem saber quem é a escada? Sou eu. Sou eu que faço a ligação entre vocês e o Pai. Sou eu quem vai ensinar o caminho. Aliás, sou eu o caminho, a verdade e a vida a vocês. Então, em mim e através de mim, vocês verão a glória do Pai. Vocês vão contemplar a glória de Deus, o Pai. Anjos subindo e descendo. Essa escada que os leva até o Pai, sou eu. É isso que Jesus diz. Conclui o capítulo 1 ensinando os seus discípulos. E agora, no capítulo 2, ele vai iniciar o seu ministério de demonstração de sinais. João aqui, ele vai registrar em todo o seu evangelho apenas 7 sinais. 7 milagres que ele chama esses milagres de sinais. Mas ele deixa bem claro que Jesus não realizou apenas 7 sinais. Ele realizou muitos, como nós lemos no início, no capítulo 20, 30, 31, Jesus realizou muitos outros sinais que não aqui foram escritos. E ele conclui lá o seu evangelho dizendo que se fosse registrar todos os feitos de Jesus, não caberiam nos livros, aqui ele fazendo uma menção de algo exponencial, algo que não pode se contabilizar, dizendo que muitos milagres Jesus realizou. Não era suficiente aqui registrar tudo, não tinha espaço, não caberia em todos os livros registrar todos os feitos de Jesus. Dentre os muitos que Jesus fez, ele pega apenas 7 e registra esses 7, mas com uma finalidade de registrar esses 7, para que esses 7 possa ser uma ilustração do conteúdo de quem Cristo é, uma demonstração de quem Jesus é. Capítulo 2, então, nós lemos e vamos aqui meditar neste primeiro sinal que Jesus, ele realiza. Apenas dentre os 7, aqui está o primeiro que Jesus vai realizar, vai demonstrar. O texto inicia dizendo, verso 1, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. João, ele é categórico e minucioso na sua apresentação e na sua escrita do Evangelho. Ele aqui registrou a primeira semana do ministério de Jesus, após ter sido batizado por João Batista. Você vai ver sempre João o evangelista dizendo, Jesus, ele foi batizado, num dia seguinte, Jesus estava ali, ou seja, os 2 discípulos estavam ali, Jesus passou. Depois ele registra, um dia todo os discípulos passam, aquele dia todo os discípulos passam com Jesus, e no outro dia Pedro é levado à presença de Jesus. Verso de número 43, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. E assim por diante, João aqui, ele vai registrando passo a passo a primeira semana de Jesus. Alguns comentaristas vão afirmar que aqui acontece essa festa numa quarta-feira, pois era o costume da festa de casamento iniciar-se numa quarta-feira.
Mas o dia, ou seja, aqui, quando Jesus está realizando este milagre, já é o 7º dia do ministério de Jesus, ou do início do ministério de Jesus, é que acontece esse milagre. 7 dias já se passaram. E no 7º dia aqui, Jesus então é convidado para participar de uma festa de casamento. O contexto do Evangelho de João é revelar Jesus Cristo. Sendo assim, por que é que João aqui ele escolhe este sinal? Dentre muitos, por que é que João escolhe este sinal para apresentar ou falar a respeito da glória de Cristo, do Filho de Deus? Ele escolhe o primeiro milagre para inserir no seu ministério, no seu evangelho. Primeiramente, podemos responder que ele escolhe aqui este evento, este convite de um casamento, este primeiro sinal que é realizado em um casamento, ele decide registrar, porque existem 2 coisas que ele queria deixar claro, e que os seus leitores iriam entender bem. Primeiro, os seus leitores judeus iriam entender bem, porque os seus leitores estavam acostumados com algumas profecias do Antigo Testamento que faziam menção a respeito de um casamento, ou do esposo, Deus sendo o esposo, Israel sendo a noiva. Você vai encontrar essas profecias lá no profeta Isaías, capítulo de número 54, verso 4 e verso 5, você vai ver lá registrado o seguinte: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías fazendo menção aqui de que Deus é o marido de Israel. Deus é a figura daquele que é o Redentor. Ele vai apresentar isso. Não apenas Isaías, mas também Jeremias fala alguma coisa a respeito disso. Amós vai falar alguma coisa a respeito disso. Mas Oséias está recheado, o seu livro está recheado desta alusão, fazendo a referência do casamento. O casamento de Oséias com sua esposa e o casamento de Deus com Israel. Oséias capítulo de número 2, verso 16, verso 19, verso 20, diz assim, verso 16: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Verso 19: eu me casarei com você para sempre, e me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Verso 20: eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Então, quando João ele deseja registrar esse primeiro sinal, e esse primeiro sinal que é realizado dentro de uma festa de casamento, para os leitores judeus, isso aqui não era algo estranho, muito pelo contrário, isso aqui era uma confirmação de algumas profecias. João quer trazer aqui uma ilustração de como será o ministério de Cristo, de como será a vinda de Cristo, de como será o Cristo. Cristo é a figura do esposo, a igreja, sua esposa. Sim, João registra isso. João afirma isso. Mas João Batista também, ele se revela, ele vai afirmar lá no capítulo 3, João Batista afirma que Jesus é o noivo. Quando perguntam novamente para João se ele é o Cristo, se ele é um profeta, João ele vai falar assim: não, eu não sou, eu sou apenas alguém que estava preparando o caminho. Eu sou o amigo do noivo, eu não sou o noivo. Quem é o noivo? É Cristo. João Batista faz isso, fala isso, e João, o evangelista, ele registra no seu evangelho. Segundo, por que é que João deseja registrar no seu evangelho este primeiro sinal, o sinal do casamento, realizado em um casamento?
Porque aqui, nesse evento, há um acontecimento. Que quando um grego, um helenista, ele olhasse e lesse esse evangelho, eles entenderiam muito bem o que significa, o que é a transformação de água para vinho. Havia um deus grego chamado Dionísio, conhecido como o deus do vinho. Também um escritor, Praxiteles, um escritor grego, ele escreve uma história dizendo que os gregos tinham na sua cultura a ideia de que se colocasse um caldeirão vazio dentro do templo de Dionísio, fechava-se as portas, selava-se a porta, e no outro dia se voltasse àquele templo, removendo o selo e entrando ali, você iria verificar que lá dentro haveria o caldeirão vazio deixado, dentro dele haveria vinho. Então aqui João, quando quer registrar isso aqui, ele quer impactar também os seus leitores gregos, seus leitores helenistas, dizendo que para os gregos, vocês sim desejam encontrar alguém que possa saciar vocês, que possa trazer a alegria a vocês. Mas o Deus de vocês é apenas um mito. O Deus de vocês é apenas um mito, ou seja, um Deus mitológico. Mas o Deus que eu quero apresentar a vocês é um Deus real e verdadeiro. Aqui tanto judeus em seus ritos e gregos em suas culturas necessitavam de um encontro com a fonte de toda a felicidade, a verdadeira alegria. Os judeus aguardavam um novo tempo, onde a sua vergonha seria substituída por um cerimonial de profundo significado, um casamento entre o seu Deus e o povo de Israel. Os gregos, cansados de mitos e carentes de um verdadeiro sentido que realmente consiga saciá-los em busca de uma felicidade. Jesus aqui é esse marco. João apresenta este Jesus tanto a judeus quanto a grego. E ele faz isso usando um sinal, o primeiro sinal que se realiza dentro de um casamento. Nesse texto, hoje à noite, quero apresentar a vocês três verdades. Três verdades que nós vamos encontrar aqui e podemos aplicar, que têm implicações para o nosso viver, para a nossa vida hoje. Primeira verdade que podemos encontrar nesse texto é o Deus presente. A segunda verdade que nós podemos encontrar nesse texto é o Deus, o verbo que deve ser ouvido e obedecido. E a terceira verdade que nós vamos encontrar nesse texto é o Deus glorioso que se revela para que o adoremos. Três verdades que geram implicações profundas, imediatas em nossas vidas. Que você abra o seu coração e que essa palavra penetre ao seu coração hoje à noite, no nome de Cristo Jesus. O Deus presente. Verso 2 ao verso 4. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. João inicia aqui este relato do primeiro sinal. E este primeiro sinal é dentro da esfera cerimonial de um casamento, apontando para uma verdade sobre o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E que verdade que é essa, Luciano? Que verdade é essa que João deseja deixar bem claro a você, a mim, a nós nesta noite?
é que este Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, ele se importa com os acontecimentos da sua vida, da minha vida, assim como ele estava se importando com um acontecimento comum, corriqueiro, que aconteceu. Qual é esse acontecimento? Chega às suas mãos um convite. O convite é para um casamento. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Quem é o convidado aqui? É Cristo. Aquele que João apresentou no capítulo 1 como sendo o Deus encarnado, o Verbo, o Logos, que se fez carne. João aqui está dizendo que quem foi convidado é aquele que por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Sim, aqui quem é convidado é o Deus, o Senhor de toda a terra, o Deus criador do universo, o Deus criador de tudo aquilo que os seus olhos, os meus olhos conseguem ver, o Deus que é o criador daquilo que vai para além da nossa capacidade de enxergar e ver. Ele é o Deus que foi convidado aqui. Ele poderia ter recusado, ele poderia ter negado, mas ele não nega. Ele poderia recusar o convite de participar dessa cerimônia, afinal de contas, quem é ele? O Deus, o Senhor de todas as coisas. Ele aceita, ele não recusa o convite, ele participa dessa cerimônia, ele não recusa, ele aceita, ele participa, ele está lá. Ele poderia julgar ou ter outras coisas mais importantes, poderia dizer, olha, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ele poderia julgar mais importante o realizar o trabalho de Deus, o Pai, levando seus discípulos para um outro lugar, levando seus discípulos para Jerusalém, levando seus discípulos para alguma outra ocasião muito mais aberta, com muito mais pessoas, com muito mais espectadores. Não. Aqui o Criador dos céus e da terra aceita o convite e vai participar de uma cerimônia comum, que toda semana provavelmente acontecia em Israel. Que se não em Caná, mais próximo das cidades aconteciam casamentos e mais casamentos, pessoas casavam, se davam em casamentos e assim seguia a vida. Um simples convite, um casamento. Um convite chega às mãos do Senhor do universo e ele vai. Ele não recusa. Ele poderia muito bem falar, não, meu pai tem outras coisas mais importantes para fazer. Não. João quer deixar claro que este Deus é o Deus presente. É o Deus que se interessa com a sua e a minha vida. É o Deus que se interessa com as nossas vidas, com aquilo que acontece no nosso viver. Esta é a verdade que João quer deixar claro. A verdade de que o Deus das Escrituras é o Deus que sempre se envolveu e continua se envolvendo com o seu povo. Pois a vontade de Deus sempre foi revelar a sua glória, o seu amor, a sua verdade, o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia. E não existe um outro lugar melhor para demonstrar isso junto, se relacionando, celebrando, participando, se tornando um como nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Recebe um convite, não rejeita, vai para o casamento, se enturma, se mistura, está ali, celebrando um casamento, uma comemoração corriqueira, para alguns algo insignificante, para alguns algo que não tem tanta importância, mas o Criador dos céus e da terra, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, se fez presente. Que verdade aqui a você e a mim, meu irmão. Que verdade aqui a você nesta noite. O Deus presente. Seu nome, Emanuel. O Deus conosco. O Verbo encarnado revela a sua glória, se relacionando e participando da vida destes, dos seus discípulos, daqueles que aqui estão presentes nessa cerimônia.
o Deus está ali. E ele há de revelar a sua glória. Tanto que revelou a sua glória. Revelou a sua glória para um número pequeno, um número não muito grande de pessoas, seus discípulos, sua mãe, e alguns dos serviçais viram, a sua glória foi demonstrada. Não para muitos, mas ele ali demonstrou. E ele demonstrou esta glória participando, estando junto com os seus discípulos. O Verbo encarnado é o Deus que se dispõe a realizar mudanças em nossas relações, em nossas vidas. É isso que João quer deixar claro. Por que é que João registra o primeiro sinal? Ele coloca como um dos sinais, o primeiro deles, um sinal realizado dentro de uma cerimônia de casamento? É porque João quer deixar bem claro, judeus e gregos, vocês não estão acostumados com um Deus que se relaciona. O Deus das Escrituras é o Deus que deseja chamá-los para perto e relacionar com você. Não existe cristianismo longe de Deus. Não existe um cristianismo apenas tendo Deus em mente, como sendo o Deus transcendente, o Deus que está longe, o Deus que a tudo transcende. Não, o Deus das Escrituras também é o Deus imanente, é o Deus que chega perto, é o Deus que está junto, é o Deus que se relaciona, é o Deus que come junto, é o Deus que está participando de uma simples cerimônia. Ele participa da sua vida, da minha vida, por mais que você veja e entenda que a sua vida é insignificante, os acontecimentos da sua vida você pensa ser insignificante, este Deus deseja ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Mas João, ele não para por aí. João afirma, o evangelista, ele afirma uma outra realidade nesta cerimônia. E uma realidade que aconteceu nessa cerimônia, que acontece em tantas outras cerimônias. Cerimônias baseadas em projeções e programações humanas estão sujeitas ao vexame. João quer deixar claro. João quer deixar claro que cerimônias suas e minhas, cerimônias baseadas em projeções, baseadas em programações humanas, mais cedo ou mais tarde, irá enfrentar, irá desfrutar de um vexame. Está sujeita a isso. O que acontece nesse texto? Verso de número 2. Jesus e seus discípulos foram convidados. Verso 3. Tendo acabado o vinho, o casamento iniciou. E o casamento só pode continuar se existir aquilo que é mais importante para uma cerimônia de um casamento judaico. Não pode faltar o vinho. Não pode faltar o vinho, pois o vinho era, sim, aquilo que significava a alegria da festa. Não podia acabar o vinho. Mas aqui o texto, verso 3, disse, e tendo acabado o vinho. Certamente os pais deste noivo não projetou uma festa onde o vinho iria acabar. Certamente o noivo aqui, ele não contava com isso, com esse percalço, com esse acidente de percurso. Não, ele não contava que o vinho iria acabar. Não, ele não contava, ele não projetou, ele não começou a festa projetando e planejando isso. Suas projeções, seus planejamentos agora estava fadado ao fracasso, iria enfrentar, estava a ponto iminente de enfrentar um vexame. O comentarista Don Carson, ele vai falar o seguinte, que se isso acontecesse em uma festa de casamento, os pais da moça, da noiva, poderia perfeitamente, diante de um vexame desse, processar os pais do noivo. Pois quem era responsável por planejar a festa minuciosamente era o noivo, os pais do noivo. E se isso acontecesse, os pais da noiva poderia sim processá-los. Poderia processá-los por tamanho vexame.
os organizadores das festas, o homem aqui que organizou, ele até contratou uma pessoa, um expert de festa, para acompanhar tudo. Os organizadores da festa não contavam com a falta do essencial, o vinho. E aqui a ideia é que Maria já estava antes de Jesus chegar. Alguns comentaristas também afirmam que Maria aqui, ela possivelmente era uma das parentes que estava ali organizando, ajudando na organização. Haja vista que Maria, ela tinha um poder sobre os serviçais, estava dando ordem aos serviçais. Certamente ela, se não estava à frente, ela estava auxiliando, estava no auxílio aqui desta cerimônia, deste casamento. Mas nem Maria e nem os outros que sim estavam ali organizando ou que organizaram a festa contavam com a falta do essencial. Não poderia faltar vinho, símbolo da alegria. João quer deixar claro que todas as projeções e programações nos relacionamentos humanos, destituído do essencial, está sujeito a ter prazo de validade, está sujeito a findar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai findar. Se não existir o essencial, será cansativo. Se não existir o essencial, será destruidor, será degradante. Se não existir o essencial, seja na cerimônia, seja num casamento, seja na vida, seja na existência, se não existir o essencial, você está fadado a passar e enfrentar vexame em sua vida. Eu não falo apenas de casamento. Aqui aconteceu no casamento. Mas se o essencial faltar na sua vida estará fadada a saborear vexames. João deixa claro que o essencial é aquele que pode produzir alegria. E quem é que pode produzir alegrias profundas? Cristo. Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Aqui no texto, João afirma esta verdade, que nesta cerimônia, ou essa verdade que nesta cerimônia, e uma verdade que se repete em nossas cerimônias. Que verdade é esta que João quer apresentar aqui e deixar claro? João quer deixar claro aqui a nossa pequenez, a minha e a sua pequenez, a pequenez desses organizadores diante dos infortúnios diante dos infortúnios, diante dos contratempos da vida. João quer deixar claro. João está dizendo aqui que os organizadores não contavam com isso, mas aconteceu. E diante deste acontecido, Maria corre para Jesus e diz: acabou o vinho, Jesus. Alguém informou Maria: Maria, você está nos auxiliando aqui. Maria, eu quero contar a você que essa festa será um vexame. Essa festa estará na boca de todos aqui de Caná da Galileia. Estará na boca de todos como sendo o casamento do ano, um casamento vexatório, um casamento de vexame. O noivo passará vergonha, a noiva passará vergonha, todos nós. E aqui, se Maria é parente, então aqui também Maria toma para si e diz: vamos passar vexame. Diante deste infortúnio, diante deste contratempo, Maria se tornou pequena. O mestre Sala se tornou pequeno. Os organizadores se tornaram pequenos. Diante da situação iminente, eles se tornaram pequenos. Quantas vezes isso acontece na sua e na minha vida, meu irmão? Diante dos infortúnios da vida, diante dos contratempos da vida, quantas vezes nós nos encontramos diminuídos e pequenos? Como somos pequenos diante das situações? Pare e pense num momento como esse que estamos vivendo, de confinamento,
diante de uma situação desconhecida para a maioria dos experts, cientistas, entre outros, médicos, profissionais da área de saúde, como temos experimentado esse sentimento de pequenez? João está dizendo, você uma hora ou outra vai se deparar com situações que sairão do seu controle e você se sentirá pequeno. Mas João quer deixar uma outra verdade aqui nesse texto, do Deus presente ainda. A verdade de que podemos aplicar aqui que todos os homens, seja ele quem for, são carentes de uma intervenção divina diante das impossibilidades humanas. João está deixando claro aqui que todos os homens, você e eu, todos nós, estes aqui do texto, todos eles, são carentes, estavam carentes de uma intervenção divina diante das impossibilidades humanas. Quem é que vai aqui falar com Jesus? Quem é que vai aqui contar para Jesus algo que está acontecendo e que fugiu do controle? É Maria, mãe de Jesus. João aqui não registra o nome dela, mas sabemos quem é. A mãe de Jesus é que vai falar com Jesus. Quem pede a intervenção divina aqui é Maria. Se existisse alguém que poderia pedir alguém gabaritado para realizar algum tipo de milagre sem Cristo, em nome de Deus, esse alguém poderia ser Maria. Mas Maria não faz isso porque ela está diante de uma impossibilidade. Porque ela, assim como eu, assim como você, assim como esses discípulos, estão diante de algo que ela não poderia fazer e não seria capaz de fazer. Porque ela, assim como eu, ela, assim como você, ela estava carente, ou ela precisava de uma ação de Deus. Carente de uma intervenção de Deus. Ela não podia fazer, ela não poderia fazer. Ela pede a ação de Cristo. Não sabemos aqui se Maria já sabia que Cristo teria poder, se ela tinha noção de que Cristo tinha poder para fazer alguma coisa sobrenatural. Ou se Maria apenas aqui, ela vai pedir para o seu filho mais velho, porque nessa altura certamente José já tinha falecido, já tinha morrido, e quem assume o lugar de responsável pela provisão da casa é Jesus, como filho mais velho. Então Maria, já acostumada em recorrer a Jesus, pedir auxílio de Jesus nos momentos de dificuldade, delicados da vida, certamente aqui então ela vai pedir a Jesus: Jesus, o que podemos fazer? Oriente-nos. Você é o filho mais velho. Por que sabemos disso? Porque aqui o texto é bem claro dizendo que esse milagre é o primeiro milagre de Jesus. Não existiram outros milagres. Alguns textos apócrifos vão afirmar que Jesus, quando era adolescente, ele ressuscitou uma pombinha, ele amaldiçoou um menino que tirou o sarro dele, algumas coisas que fizeram. Não, mas isso não é verdade, é textos apócrifos, nós não cremos nisso como verdade. E aliás, o texto é bem claro, é o primeiro sinal que Jesus realiza. Verso 11, este sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou. Não existiram outros. Ninguém tinha noção de que Cristo aqui, ele tinha poder sobrenatural. Mas Maria vai pedir. Porque Maria se vê diante de uma impossibilidade. Maria ouve uma resposta de Jesus. Todavia, essa resposta não é uma resposta desrespeitosa, mas é uma resposta que Jesus se posiciona como Filho de Deus. Jesus não faltou com respeito, chamando Maria de mulher. Mulher, o que tenho eu contigo? Ou o que temos em comum, mulher? A minha hora não é chegada, verso 4.
Jesus aqui quer deixar bem claro que a sua hora de se revelar como Cristo, a multidão ainda não havia chegado. Chegará, porém no momento não é para todos. No momento é a hora apenas de se revelar para os seus discípulos. Quem Ele é? O Deus presente. Ele é consultado. O Deus presente, Ele é buscado. O Deus presente, Ele é requisitado. Maria se viu necessitada, impossibilitada diante do iminente vexame da festa. Pede ajuda. E ela só pede ajuda porque ela reconhece a sua pequenez. Ela reconhece a sua impotência diante do problema. Ela não pode fazer nada. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela reconhece a sua pequenez, a sua impotência. Então ela vai a alguém que poderia auxiliá-la no momento. Se Maria se viu aqui impotente, pequena, quanto mais você e eu, quanto mais você e eu, diante das situações, quanto mais você e eu, meu irmão. Maria não conseguiu auxiliar. Maria não conseguiu, diante desta impossibilidade apresentada a ela, ela não conseguiu resolver. Mas ela sabia a quem recorrer. Ela sabia a quem buscar. Por isso, meu irmão, aqui há uma verdade a você e a mim. Precisamos ter aquele que é o essencial no nosso viver. Porque é este essencial, é este Cristo que podemos recorrer quando estivermos diante dos infortúnios. E agora, vivendo, experimentando este momento, você tem alguém a recorrer, a quem recorrer. Nós temos alguém a quem recorrer, a quem buscar, diante daquilo que se apresenta maior do que nós. Maria assim fez. Maria assim realizou. Mas João, ele não apenas quer mostrar esse Deus presente, mas João, ele quer deixar claro que este Deus presente é o Deus, o Verbo encarnado. E este Verbo encarnado, ele deve ser ouvido e deve ser obedecido. Verso de número 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Há 3 imperativos aqui no verso 5 até o verso de número 8. Primeiro, Maria diz: façam tudo o que Jesus mandar. Verso de número 7, Jesus pede aos serviçais: encham os potes. Verso de número 8, então Jesus disse a eles: agora levem um pouco aos encarregados. 3 imperativos: façam, encham e levem. João aqui quer deixar claro uma verdade. A verdade do Verbo encarnado. A verdade do Verbo que deve ser ouvido e obedecido. João deixa claro que Jesus deve ser ouvido. Seus ensinos devem ser levados a sério. O Verbo aqui é o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. João aqui está dizendo: irmãos, este verbo não é qualquer verbo. Esta palavra não é qualquer palavra. Este Verbo encarnado é o próprio Deus. É o Deus poderoso se fazendo presente em nosso meio. João, ele diz que a mãe de Jesus vai aos serviçais e dá a eles uma orientação. Façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Ah, meu irmão. Quem estava aqui é aquele que no início de tudo estava com Deus, era Deus, e no princípio de todas as coisas, ele estava lá. Ele era o haja de Deus. Haja luz, e a luz se fez. Haja separação entre terras e águas, assim se fez. O haja, o Verbo, o poder criador,
estava aqui presente nesta festa. E Maria diz: façam tudo o que ele disser, o que ele lhes mandar. Este verbo aqui está. E este verbo vai falar algumas coisas. Este verbo vai trazer orientações de como proceder. Este verbo vai aqui aconselhar o que deve ser feito. Este verbo está aqui presente em um momento de caos e vai apresentar através da sua voz, através da sua palavra, aquilo que deve ser realizado. Este verbo está nessa cerimônia. Este verbo, João está dizendo, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Através da orientação de Maria, João deixa registrado no Evangelho: façam tudo o que ele lhes mandar. Não somos adoradores de Maria, mas se existe aqui uma verdade que deve ser seguido por nós, que Maria nos deixou, façam tudo o que ele lhes mandar. Pois o verbo que estava com Deus e era Deus deve ser ouvido. Mas João aqui apresenta uma outra verdade implícita no texto. E João quer que nós atentemos a isso, a esta verdade. Se entendemos que Cristo é o verbo de Deus, e este verbo é o responsável por criar todas as coisas, então não existe absolutamente nada que não possa ser transformado pelo poder da palavra deste verbo. Não existe absolutamente nada, nenhuma impossibilidade, absolutamente nenhum empecilho, não existe absolutamente nada que não possa ser transponível a este verbo, a esta palavra, a este poder deste verbo. Todos os relacionamentos, todas as vidas que atentam para esta voz do Cristo, o verbo encarnado, são transformados. São transformados de acordo com aquilo que os seus ensinos, os ensinos de Cristo se propõem a fazer. Por isso, façam tudo o que ele lhes mandar. Mas João deixa registrado uma outra verdade, deste verbo que precisa ser ouvido e obedecido. E essa outra verdade que ele se propõe aqui é que as ações soberanas de Deus, em meio às impossibilidades humanas, são sem medidas e abundantes. Verso de número 6 diz: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Você já fez o cálculo de quantos litros de água cabia aqui nessas talhas? Se for 80 litros, cada 80 vezes 6, 480, é isso? Se for 120 vezes 6, 720 litros. É muita água. É muita água. João registra aqui que essa água toda, não sabemos se toda ela foi transformada de uma só vez em vinho, ou se à medida que os serviçais retiravam de dentro a água, naquele momento acontecia o milagre. Não sabemos. O que sabemos é que enquanto durou a festa, não faltou vinho. O que sabemos é que havia água suficiente para ser transformada em vinho, se assim fosse. Todavia, se todas as talhas foram transformadas, o conteúdo dessas talhas foram transformadas em vinho, então temos aqui em média de 590 a 720 litros de vinho. João quer deixar uma verdade.
é que diante das impossibilidades humanas, as ações soberanas de Deus, elas são ações sem medidas e abundantes, fazendo uma referência da graça abundante de Deus. Haviam essas 6 talhas, uma média de 540 a 720, aqui está registrado, somei aqui, 540 a 720 litros de vinho para uma festa. E o interessante é que os noivos não sabiam. Deixa eu ler o texto. Os noivos não sabiam. Os pais dos noivos dos noivos não sabiam. O mestre Sala não sabia. Não sabia. O noivo não pediu. Jesus, ajuda. Não, quem pede é Maria. E quem a auxilia é os serviçais. Eles sabiam, o noivo estava lá na festa. Mas houve uma ação soberana. E esta ação soberana foi abundante, surpreendendo. Certamente depois contaram para o noivo. Certamente depois contaram para os pais do noivo. Assim como chegou a nós o conhecimento dessas verdades. Ficaram surpreendidos com a ação soberana e abundante de Deus em meio aos infortúnios, em meio às impossibilidades humanas. Que verdade! Que verdade deste Deus que nos surpreende em meio ao caos que enfrentamos e que às vezes experimentamos. Este Deus que está presente, este Deus que está bem perto, este Deus, Ele pode fazer abundantemente mais, nos surpreendendo com sua ação, com sua graça maravilhosa. Assim aconteceu com você e comigo, meu irmão. A graça de Deus nos alcançou, salvadora. E essa graça nos surpreendeu a tal ponto de ficarmos maravilhados com aquilo que Ele fez e faz em nosso dia. É este Deus soberano, é este Deus que em meio às nossas impossibilidades, onde estaríamos nós se este Deus não viesse ao nosso encontro, experimentando algo impossível de ser mudado, experimentando um distanciamento, um afastamento, uma morte espiritual em relação a Deus. Mas este Deus, que é rico em misericórdia, veio ao nosso encontro. E esta graça, a abundante graça, invadiu o nosso ser, nossas vidas. E agora aqui estamos, crendo nele, vivendo para ele, servindo a ele. Que graça, que abundante graça. Mas aqui também João, ele quer deixar claro a nós uma outra verdade. Uma verdade de que a soberania de Deus, ela não invalida a responsabilidade humana. Verso de número 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Verso de número 8. Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Não, a soberania de Deus, ela não invalida a sua e a minha responsabilidade. Eles encheram e eles levaram. Eles encheram, eles conduziram, eles levaram. O milagre, o impossível, a transformação de água em vinho, é Deus quem faz. Todavia, o encher as talhas, o pegar o balde, é responsabilidade dos serviçais, é responsabilidade nossa. O falar com poder transformador é Deus. Mas o ouvir, o crer, o obedecer, é sua ação. E minha ação é ação humana. Todavia, Deus, Ele nos chama a participar deste momento, desta ação maravilhosa, deste milagre glorioso. Sim, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Ouvir, crer e obedecer. Mas sem esquecer, nunca esquecer, do que está registrado em Filipenses capítulo 2, verso 13. Pois é Deus
quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Soberania de Deus, não invalidando as responsabilidades humanas. Todavia, o seu querer de ouvi-lo, a sua disposição em obedecê-lo, não partiu de você, vem dele também. Tanto querer quanto efetuar, vem de Deus. O realizar, vem de Deus. Vem de Deus. Mas João, ele também apresenta uma outra verdade. E esta outra verdade aqui que eu quero apresentar a vocês é uma verdade que eu ouvi de um dos homens que mais tem influenciado minha vida na área da pregação, que é o Dr. Augusto Nicodemos. Ele vai apresentar a verdade de que, geralmente, todos os milagres podem ser interpretados de alguma forma ou de formas diferentes. Sim, um milagre pode ser interpretado de formas diferentes. Todo milagre poderá ser interpretado de forma humana, quando destituído do conhecimento de Cristo. E isso é uma verdade porque aqui, quando os serviçais levam o vinho para que o mestre Sala apresente ou experimente, o mestre Sala, ele dá a sua interpretação do acontecido, do momento. E a interpretação do mestre Sala é: noivo, você fez algo novo. Eu estou acostumado em realizar festas. Eu estou acostumado em liderar, em organizar aqui festas de casamentos, cerimônias de casamentos. Mas você realizou algo novo, algo diferente. Você foi ousado. E a sua ousadia é inteligente. Porque a sua ousadia é que você pegou um vinho ruim e você apresentou este vinho ruim às pessoas. E como elas não sabiam que existia um outro tipo de vinho, elas tomaram esse vinho. E agora que elas estão passadas, você então oferece um vinho melhor. Para que esse vinho melhor não se acabe. Para que esse vinho possa ser guardado e em uma outra ocasião vocês utilizarem. Vocês são espertos. Vocês, como bons judeus, são espertos. Guardaram o mais caro para ser pouco utilizado. Guardaram o mais caro para ser utilizado em uma outra ocasião. Vocês são espertos. Uma interpretação do mestre Sala. Mas João vai falar assim: esta é a interpretação de um milagre, de uma realização que o mestre Sala deu, porque a sua interpretação está destituída do conhecer ou do conhecimento daquele que realizou o milagre. Ele não sabia, mas os serviçais sabiam. Verso de número 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O mestre Sala não sabia de onde tinha saído aquele vinho bom. Os serviçais sabiam. Sim, pessoas podem interpretar os milagres. Alguns que se dizem pastores, alguns que se dizem pregadores, alguns que se dizem teólogos, envolvidos, infectados pelo pensamento liberal, dizem: não, esse aqui não foi um milagre real. Não, aqui não foi não, tinha um restinho de vinho, e Jesus pegou a água, então pediu aqui, de uma forma inteligente, lógica, ele pediu para misturar um pouco desse vinho em cada talha, e então teve vinho suficiente para concluir a festa. Não foi assim.
Não foi assim, porque não um pouco de vinho não seria capaz de transformar uma grande quantidade de água em um vinho superior àquele que estava sendo servido. Não foi, não forcem o texto, não foi isso. Jesus realizou, sim, água em uma transformação de água em vinho. Este milagre foi real, este milagre aconteceu, é um fato. Ele tem poder para fazer isso. E ele tem poder para fazer muito mais. Ele teve poder para criar o solo, aonde a vide pôde nascer e produzir o seu fruto. E então o vinho surgir. Ele pode fazer mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. Sim. Agora, a sua interpretação só será verdadeira se a sua interpretação dos textos bíblicos estiverem com aquele que traz sentido aos textos bíblicos, Cristo. Tire Cristo dos textos e não fará sentido. Tire Cristo dos milagres. Coloque a lógica humana nos milagres para tentar responder cientificamente, filosoficamente. E você não encontrará sentido nas Escrituras, mas leia o texto com Cristo, na ótica de Cristo, tendo Cristo como alvo, então tudo fará sentido a você. O transformar água em vinho fará sentido, todo sentido para a sua vida. Por último, João quer deixar registrado, primeiro, o Deus que é presente. Segundo, o verbo que deve ser ouvido e obedecido. E terceiro, o Deus gracioso que se revela para que o adoremos. Verso 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O foco principal desse registro, o foco principal deste milagre não é a cerimônia, não é o casamento. O foco principal é a manifestação da glória de Cristo. O foco principal desse milagre é a revelação da glória do Cristo, do Filho de Deus. Nenhuma ação de milagre de Cristo foi registrada por João ou por qualquer outro dos evangelistas para fazer com que Cristo provasse alguma coisa. Porque Cristo sabia muito bem quem Ele era. Cristo não precisava e nem se alimentava de um exibicionismo. Jesus não precisava disso, e Ele não estava atrás disso, se exibir, demonstrar, olha, eu sou não. Jesus aqui, Ele não chama toda a atenção do público que está ali dentro daquela festa. Ele não diz, olha gente, acabou o vinho, mas agora atenção para mim, por gentileza, eu vou realizar um milagre. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Porque Ele sabia perfeitamente quem Ele era. Quão diferentes são os pseudos realizadores de milagres de hoje. Como são diferentes. Carecem de propagandas, carecem de marketing, carecem de exibição, querem mostrar, querem exibir, olhem para mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é eu fazendo. Não, Jesus não tem essa sede, Jesus não busca isso, Jesus não quer se exibir, se mostrar, não, Ele não quer. Não quer. Nesse momento, apenas os seus discípulos, os serviçais e a mãe de Jesus é que participam e que estão presentes daquele momento, da revelação, da glória, o primeiro sinal. Mas o melhor desse texto é o resultado. Pois o resultado desse milagre, o resultado deve estar e deve sempre ser o estar exposto a Cristo. O resultado de estar exposto a Cristo resultará sempre na manifestação do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os discípulos estão presenciando. Os discípulos estão vendo. E o que os discípulos estão vendo? Os discípulos estão vendo o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
E sempre, quando estamos expostos a esse Evangelho, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, sempre resultará em uma rendição e em uma adoração. Convicção e adoração. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. Você parou para meditar que até aqui não houve menção de que os discípulos creram em Jesus? Jesus foi apresentado aos discípulos. Os discípulos conversaram com Jesus. Os discípulos sim falaram, olha, ele é o Cristo. Mas quando esse milagre ele foi evidenciado aos olhos dos discípulos, a reação deles foi, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos que este Deus, Cristo, o Verbo encarnado, sim, é o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Nós cremos, nós cremos. E daqui para o final do Evangelho, é um crer progressivo, é um crescimento progressivo. Assim acontece na sua vida e na minha vida. E eu concluo com apenas 3 aplicações. Primeiro, o Deus que você adora é um Deus real e presente. Os judeus adoravam um Deus real. Porém, o seu Deus, o Deus do judaísmo, era um Deus distante, desinteressado dos seus relacionamentos. Os gregos adoravam um Deus parecido com eles, pois eram fruto de suas imaginações. Eram deuses que não passavam de mitos. Portanto, suas adorações, os seus cultos não passavam de performance teatral. Você serve, você adora um Deus real e presente. Sua vida é marcada por uma adoração a um Deus verdadeiro e presente. Um Deus interessado nos detalhes do seu viver. Um Deus que se relaciona e chama o seu povo para participar de um relacionamento com Ele, como um Deus triuno. É esse Deus que você serve? É este Deus que você adora? Segundo, sua relação com Deus é marcada pela disposição de ouvir Ele e obedecê-lo. Quando você ouve alguém apontando os ensinos de Cristo, há disposição no seu coração em ouvir, e ao ouvi-lo há disposição em seu coração de obedecer. A transformação nos relacionamentos, nas cerimônias, na vida, é responsabilidade de Deus. Contanto, o crer, o obedecer, o executar, é sua e minha responsabilidade. Terceiro, toda realização espetacular, sobrenatural, pujante em sua vida, tem direitos autorais. É Cristo. É Cristo. O Filho de Deus. Você termina de ler esse texto. E no final, sabe quem é que você conhece aqui? Jesus. Me diga qual é o nome do noivo. Não está aqui. Me diga o nome da noiva. Não está aqui. Diga o nome e o sobrenome dos pais dos noivos. Não está aqui. Se você está lendo pela primeira vez o Evangelho, como era o caso dos gregos, lendo pela primeira vez esse Evangelho de João, qual é o nome da mãe de Jesus? Não está aqui. Sabe por quê? Porque o foco não é pessoas, o foco não é a mãe, o foco não é o noivo, o foco não é a noiva, o foco não é os discípulos, o foco é Jesus. 6 vezes você vê o texto apresentando Jesus, 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 Jesus. Ele precisa ser evidenciado, ele precisa estar em evidência na sua vida. Toda a realização, todo o sobrenatural, toda a realização pujante na sua e na minha vida tem direitos autorais. É Cristo, o Filho de Deus. Sabendo disso e entendendo isso, toda a revelação de Cristo
deve despertar em você uma progressão na caminhada cristã. Quando estamos expostos a essa verdade, deve despertar no seu e no meu coração uma progressão. Houve isso nos discípulos. Aqui eles declararam: nós cremos. Nós cremos. Tem uma música que eu gostava muito de cantar, e muitos ainda gostam de cantar. Uma bonita música. Mas se você parar para analisar, ela não é uma verdade. E não deve ser uma verdade na vida do cristão. A música é aquela: eu quero voltar ao primeiro amor. Não. Você, cristão, não deseje voltar ao primeiro amor, porque só volta ao primeiro amor aquele que abandonou o amor. Jesus pediu para uma igreja dizendo: olha, tem uma coisa contra você, e a coisa contra você é que você abandonaste, ou você deixou o primeiro amor. Veja onde caiu e retorne. Não, você que ama Cristo, você que segue a Cristo, você deve prosseguir neste amor. Sim, é gostoso ter aquela sensação do primeiro amor, mas a partir deste amor, cresça no amor. Evolua, prossiga. Deseje não voltar, e sim crescer a partir deste primeiro amor. Sabe por quê? Porque a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Sempre tem mais. Ah, mas eu experimentei um amor tão gostoso no início da minha caminhada cristã. Sim, se aprofunde, porque tem muito mais para ser descoberto, tem muito mais para ser experimentado. Há infinitudes grandes que você precisa experimentar neste Cristo, neste Deus, e está à sua disposição. Então venha e experimente este Cristo, este Verbo, este Deus, o Filho de Deus, o Cristo. É inesgotável. Convido você a curvar a tua fronte e a orar comigo. Pai, obrigado por falar aos nossos corações mediante a exposição dessas verdades. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue nos ensinando todas elas, estas verdades. E nós queremos sim ter em nossos corações a disposição de não apenas ouvir o que ouvimos hoje, mas em obedecer o que ouvimos hoje. Obedecê-lo, obedecer às suas instruções, às suas orientações. Sim, entender que nós temos presente em nossas vidas alguém que podemos recorrer no meio da dificuldade, em momentos de aflições como estamos enfrentando nesses últimos dias. Sim, temos a quem recorrer, Ele é Cristo, Ele se faz presente em nosso meio, em nossa vida. E diante deste Cristo que é poderoso para realizar aquilo que somos incapazes de realizar, diante deste Cristo, ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua orientação, ao ouvir a sua palavra, a entendermos que não é qualquer palavra, é a palavra do Deus Criador, é a palavra infalível, é a palavra que diz: haja e houve luz. É a palavra criadora, sustentadora, preservadora. É esta palavra que está à sua e à minha disposição, à nossa disposição. Obrigado por esta palavra, Deus, obrigado. Obrigado por essas verdades. Que dia após dia possamos, por meio da ação do Teu Espírito em nós, ter essas verdades aplicadas em nossas vidas. E então Cristo ser evidenciado, apresentado em nós e através de nós. Assim oramos, no nome do Cristo, o Filho de Deus, a quem cremos, a quem buscamos e adoramos. Amém.